Olá, caros ouvintes, vocês estão ouvindo agora o primeiro podcast. Estamos aqui com a notável presença do Dr. Nunes Biagi para conversarmos um pouco sobre um tema bastante decorrente na atualidade, que é a Lei de Boiler. Dr. Biagi, antes de falarmos sobre a Lei de Boiler necessariamente, eu queria também, imagino que os nossos caros ouvintes querem saber também quem é Boiler e por qual motivo você é tão fascinado por essa área. Bom, olá Aaron, olá a todos os ouvintes que estão nos escutando agora. Bom, Aaron, ele era um cientista irlandês. Ele formulou essa lei por volta de 1600, como parte de seu trabalho no campo da física e da química, né? Boyle, ele realizou experimentos com gases. E eu costumo dizer que tem uma certa particularidade nisso, porque eu linkei, né, Boyle com Rutherford. Rutherford fez experimentos com radiação, usando uma placa de ouro, né, e Boyle fez experimentos com gases e observou essa relação entre a pressão e o volume de um gás, mantendo a temperatura constante, né. Aí esses gases que ele descobriu que à medida que a pressão é exercida sobre um gás, aumenta o volume ocupado por esse gás, diminuindo a forma proporcional dela. É interessante como esses caras da ciência, como você falou, o Rutherford, dos séculos passados, o Rutherford foi até mais recente, mas tipo o Boyle, que, né, em 1600, esses caras já tinham um pensamento assim mais avançado para a época. E falando agora sobre a lei, a gente já falou sobre o Boyle, agora você pode conceituar, explicar um pouco, né, como funciona a lei dele, qual é o conceito da lei? Bom, o conceito da lei dele é basicamente o que eu falei anteriormente, mas para dar uma detalhada a mais, é que a lei de Boyle, ela afirma que uma temperatura é constante, o volume de uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele, né? E qual é a forma que você acha que representaria a lei de Boyle, matematicamente falando, né? Bom, matematicamente falando, isso pode ser expresso por P1, V1 é igual a P2, V2, que onde P representa a pressão e V representa o volume do gás em dois estados diferentes. Bom, então a gente tem o P1, V1, que é o primeiro estágio da igualdade, né, no primeiro lado da igualdade. No segundo lado da igualdade já é o segundo estágio, como a gente pode dizer, o estágio final, que é P2, V2. É isso, matematicamente falando, essa é a fórmula. E agora falando sobre a importância da lei de Boyle, o que é que você definiria? Por que ela é importante? Bom, essa descoberta ela foi muito fundamental para o desenvolvimento da termodinâmica e da compreensão do comportamento dos gases. Porque antes, né, no tempo de Boyle, não se sabia muito sobre os gases. Imagina sobre os gases nobres, né? Então, foi muito importante esses experimentos que Boyle fez para estudar mais sobre os gases, para tirar fundamentos e até leis sobre isso, né? Então, eu creio assim que ela tem bastante importância no nosso cotidiano. Então, como você falou, né, sobre os gases, e nós estamos praticamente envolvidos no nosso meio ambiente. Você pode me dar um exemplo como é que a lei de Boyle ela pode se aplicar no nosso cotidiano, urbano, assim? Sim, claro. É interessante porque para os professores, né, que falam desse assunto em sala de aula, aí tem muitos alunos que falam que eu não sei para que eu vou usar isso na vida real, não sei para que isso serve na vida real. Às vezes acabam alunos brincando com isso, né? Mas a aplicação mais importante dessa lei está relacionada ao pistão, né? Que a gente já envolve na vida real, a aplicação mesmo, que é um recipiente com uma parede móvel, que é muito encontrado nos automóveis. Então, ele é muito importante para os automóveis, né? Para o funcionamento deles, a evolução que a gente chegou até aqui com os automóveis foi muito importante através também dessa lei.
aplicada, né? A lei de Boyle é aplicada nos automóveis. Considerando que ela está bastante envolvida com o funcionamento dos automóveis, nós podemos considerar que a lei de Boyle é bastante importante, foi um avanço para a humanidade, inclusive. Deve ter revolucionado durante aquele período. E era interessante porque a gente imagina, né, o que gases tem a ver com automóvel, com pistão, né? A gente pensa que isso está mais ligado a alguma parte elétrica, alguma parte de condução do automóvel, mas não, também está ligado aos gases, né? Os gases são muito importantes e até para coisas que a gente menos imagina, né? Como os automóveis. Acredito que para quem está ouvindo agora, pensa que nunca imaginou que isso nos automóveis, o funcionamento dos pistões, são também ligados aos gases, né? Eu imagino que sua explicação já deva ter saciado, né, a curiosidade dos nossos caros ouvintes. Então, eu imagino que já esteja tudo esclarecido, mais nenhuma dúvida sobre a lei de Boyle. Então, caros ouvintes, esse foi o nosso Boilecast, nosso primeiro episódio. Se prepare.